Enquanto Peskov, que é o porta-voz do Putin, coloca que o Brasil merece toda a atenção pela proposta que colocou para o Sergei Lavrov, a gente tem o John Kirby, que é o representante do Estado americano, garantindo como o Brasil como um propagandista, um papagaio de propaganda russa e chinesa e atuação extremamente problemática. Críticas também vieram da União Europeia. Mauro Vieira, nosso chanceler, já respondeu, mas o Brasil tomou uma atitude meio polêmica em relação ao Evan Gershkovich, jornalista americano preso na Rússia, mas mesmo assim o Lula deu a entender um tom pelo menos um pouco mais moderado acerca das suas declarações hoje. Notícias importantes também relacionadas à atuação da China com as suas delegacias espalhadas pelo mundo. Inclusive, 2 chineses foram presos hoje nos Estados Unidos por estarem supostamente, segundo a acusação dos americanos, exercendo uma espécie de coerção contra dissidentes chineses em Nova York. E a Duma, que é o parlamento russo, aprova uma lei mais rígida contra traidores, inclusive contra o recente caso do Vladimir Kara-Murza, que está preso durante 25 anos, pode até aumentar um pouquinho essa pena. Outra notícia, galera, que vale a pena, está relacionada ao cessar-fogo, pelo menos provisório, e que não foi respeitado no Sudão. O que está acontecendo nesse país? E para a gente finalizar um pouquinho, a questão sobre o Prigozhin. Prigozhin, que é a liderança do Grupo Wagner, que pela primeira vez um aliado do Putin garante. Está na hora da gente terminar essa guerra. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, uma notícia aqui, hein? Meu, vocês não têm noção de como vocês são sensacionais. Vocês sabem, né? Tô concorrendo ao Prêmio Best de melhor conteúdo educacional da internet brasileira, e eu só fiquei sabendo ontem, por isso que eu só compartilhei com vocês hoje. A gente tava lá em 70º alguma coisa, a gente subiu em um único dia, graças ao voto de vocês, para a 18ª posição, e a gente foi no dia de ontem o mais votado nas últimas 24 horas. Cara, vocês são sensacionais, tá? E lembrando que é um voto por dia, então se vocês puderem me ajudar, pessoal, vota lá de novo, tá? Eu conto muito com o apoio de vocês para conseguir ganhar esse prêmio. Pô, que seria uma recompensa, assim, sensacional ao meu trabalho. Eu amo fazer o que eu faço, eu amo que vocês curtem também o que eu faço, né? E fico extremamente grato pela recompensa que vocês me dão, inclusive, né? Me apoiando aí nesse possível prêmio. Tamo junto? Pessoal, outra notícia que não é tão boa, mas é uma recomendação legal aqui para vocês. A gente sabe que, infelizmente, os casos de violência, né, nas escolas, com os ataques, enfim, eles vêm aumentando bastante. Infelizmente, né, dia 20 tem até uma programação um pouco mais complicada. E eu recomendo para vocês, eu participei, né, é um cara que ele é extremamente qualificado, tem inclusive diplomação pela própria ONU, de um treinamento para saber como que a gente pode se proteger desses ataques em massas que acontecem nas escolas. Porque às vezes são medidas, assim, até que relativamente simples, que quando você lida com um profissional que sabe o que está fazendo, são medidas que podem preservar, salvar muitas vidas. Pode ser na sua escola, na sua faculdade, pode ser na sua empresa também. A gente sabe que, infelizmente, esses casos eles podem acontecer a qualquer momento, e quanto mais ajuda de um profissional você tiver para saber qual a melhor atitude você adotar naquele momento, maior a chance de você conseguir salvar o maior número de vidas possível, tá? Então, galera, recomendo, ó, vou deixar o Instagram dele aqui e o link também do e-mail dele na descrição, se vocês puderem também contratar para a empresa de vocês. E aqui eu não estou ganhando nada com isso, tá? Estou fazendo porque eu sei da competência e o quanto isso pode ajudar a vida de muitas pessoas no seu colégio ou, claro, na sua empresa. Tamo junto, pessoal? Então, ó, bora lá pro vídeo, ó. Seguinte. A gente teve notícias hoje importantes relacionadas ao caso do Brasil, né, que deu algumas declarações polêmicas, a gente vem comentando isso nos vídeos passados. O Lula já falou, por exemplo, que Rússia e Ucrânia são culpados pela guerra, que a Crimeia deveria ficar com os russos como forma de uma espécie de paz, coisa que, claro, nem o G7, nem a União Europeia, nem os Estados Unidos, e muito menos a Ucrânia referenda. Ontem, quando o Sergei Lavrov fez a reunião com Mauro Vieira e depois se encontrou também com o Lula e com membros ali do governo Lula, deixou bem claro que Brasil e Rússia pensam de maneira similar em uma série de pontos, e inclusive o Peskov, que é o porta-voz da Rússia, deu a entender que o Brasil vai ser ouvido na possibilidade de negociação pela paz. O Brasil falou sobre a possibilidade da criação de um G20 pela paz. E como o Peskov deixou bem claro, né, qualquer tipo de proposta que ouça também os anseios da Rússia deve ser levado em consideração, e por isso que o Brasil, que está fazendo essa espécie de mediação também com os chineses e tal, vai ser ouvido. Lembrando que o Macron, segundo a própria Bloomberg, os chineses negam, tá? Até agora não falaram isso. Mas o Macron vai apresentar uma proposta de paz
para o verão, agora no início do verão, que vai contar com a presença dos chineses também. Ou seja, França, Brasil, China, eu diria para vocês que nesse momento estão sendo os principais polos aí de uma suposta tentativa de paz. E o Sergei Lavrov, quando ele veio aqui para o Brasil, né, se reuniu, ele não se reuniu somente com Mauro Vieira, ele também foi dar uma aula para alguns diplomatas ali brasileiros e inclusive deu algumas declarações polêmicas, comparando, por exemplo, a própria propaganda que é feita hoje em favor dos ucranianos. Lembra muito o que foi feito com Goebbels, cara, para quem não sabe, né, propagandista do Ziz, não posso falar aqui no YouTube, né, vocês sabem o que eu tô falando. E vale lembrar que ele já comparou os ucranianos a esse grupo muitas vezes, dando a entender que os ucranianos querem eliminar os russos que vivem na porção de Donbass. Galera, quantas vezes o Putin já falou que são os neonazis, né? Enfim, que vivem no território da Ucrânia. Então, deu fazer essa espécie de ligação. Inclusive, ele deu uma criticazinha, meio ácida, em relação aos que criticam o posicionamento da Rússia de fazer os referendos, os plebiscitos, nos 4 territórios que foram conquistados, nos 5, né, se a gente considerar a Crimeia, lá em 2014. Falou que, por exemplo, ninguém reclamou quando o mesmo tipo de plebiscito referendo foi feito nas Ilhas Malvinas, lembrando que a Argentina considera que as Malvinas são suas e a Inglaterra considera que as Falklands, né, as ilhas ali próximas do litoral da Argentina, pertencem aos ingleses. Segundo Lavrov, houve uma percepção de muito mais liberdade e clareza no plebiscito que rolou nos territórios invadidos, ocupados pela Rússia, do que na questão do plebiscito das Malvinas, tá? Então, dá a entender, galera, que a negociação, né, a proximidade entre Brasil e Rússia, ela está cada vez mais próxima, né, até pelas declarações do Lavrov, de uma proximidade aí de pensamentos. E dentro dessa perspectiva, a gente teve como se fosse uma espécie de cansaço, entre aspas, depois de críticas do Wall Street Journal, críticas, por exemplo, de senadores americanos, agora a gente teve o John Kirby, que é o encarregado do Estado americano, garantindo que o Brasil está atuando como um propagandista da Rússia e da China, tá? E que, inclusive, a atitude brasileira, ela é extremamente problemática e não se atém à realidade dos fatos, dando a entender que o Brasil está colocando em pé de igualdade tanto a atitude dos russos como dos ucranianos, quando, na verdade, os ucranianos que são os agredidos e os russos são os agressores. O Mauro Vieira, galera, deu a entender que ele não vê dessa maneira e que foi uma falta de interpretação dos Estados Unidos, colocando, inclusive, que tanto na reunião que ele teve com Lavrov como outros membros ali da Rússia, eles não discutiram nada de guerra, não houve discussão sobre guerra, e sim uma discussão sobre a possibilidade de paz. A União Europeia, através do seu porta-voz, que é o Peter Stano, também falou que o Brasil se mostra um pouco incoerente, visto que o Brasil ele aprovou uma resolução junto com 140 outros países da ONU, criticando, denunciando a invasão da Rússia e Ucrânia, e agora, quando tem que se posicionar frente aos russos, fica um pouco complacente e quer fazer uma proposta de paz em que respeite que os russos invadiram o território, né, pelo menos da Crimeia. Só que hoje, o Lula, ele deu uma declaração um pouco diferente, digamos, porque ele viu que pegou muito mal nessas declarações frente aos Estados Unidos, frente à própria União Europeia e a parte da comunidade internacional mais aliada ao G7, e ele fez questão de ressaltar, olha, eu não estou discutindo guerra, não estou discutindo quem está certo, quem está errado. O que eu estou discutindo é que a gente condena qualquer tipo de violação da integridade territorial e tem que ter uma solução que seja política e negociada com os outros países. Não adianta achar que condenando a Rússia, aplicando sanções à Rússia e coisa que valha, a gente vai conseguir trazer uma paz para essa guerra, uma solução para esse conflito, tá? Então, segundo o Lula, não é que ele está defendendo a Rússia, e sim que, na verdade, ele está defendendo uma possibilidade de negociação que leve em consideração também o que a Rússia quer, para ter, inclusive, uma possibilidade de negociação, tá? Lembrando, galera, que a Ucrânia, vendo essas declarações do Lula, fez até, Lula, você não sabe, não está entendendo exatamente o que está acontecendo, venha aqui para a Ucrânia. Eu recomendo que você venha para entender exatamente o que está acontecendo. E também o Lavrov, através do Mauro Vieira, fez também um convite ao Lula para que ele participe de uma conferência lá em São Petersburgo, também na Rússia. Ou seja, a gente está meio que sendo puxado para os dois lados, e aí é até importante a gente ressaltar, tá, pessoal? O Brasil, como postura diplomática, sempre se estabeleceu como um país neutro. Isso não é política de governo, isso é política de Estado. A gente só respeita as sanções, adota as sanções quando elas são aprovadas pela ONU, isso sempre ao longo da história do Brasil. E eu diria assim, que nesse momento, claro que é errado comprar briga com a União Europeia e Estados Unidos, afinal, galera, a União Europeia, como um bloco, né,
está entre o nosso terceiro maior parceiro comercial. Os Estados Unidos é o segundo, mas a China é o primeiro. Mas a Rússia vem crescendo a sua parceria também econômica e geopolítica. Então, a gente se estabelecer como um país neutro que quer mediar a situação sem nenhum problema. A gente não pode só passar do tom e, por exemplo, declarações, né, como, olha, Estados Unidos, Europa incentiva a guerra. Pô, galera, entende que isso pode pegar um pouco mal. A gente já adotou algumas medidas polêmicas no passado, né? Por exemplo, a gente teve a chegada dos navios iranianos, o Iris Dena, né, e o Iris Makran, nos portos do Rio de Janeiro, no Porto do Rio de Janeiro. A gente já teve, por exemplo, o Celso Amorim fazendo visita ao Nicolás Maduro e também à Rússia. A gente teve posições como, por exemplo, colocar que a Crimeia tem que pertencer à Rússia. A própria visita, né, que o Lula fez ao Biden foi uma visita que não trouxe tantos acordos comerciais como eram esperados, inclusive trouxe até críticas, porque o Biden criticou a nossa proposta pela paz e falou que ia ajudar um monte o Fundo Amazônia. Galera, ofereceu 50 milhões de dólares. Então eu diria que a relação entre Brasil e Estados Unidos não está muito boa. Essas declarações fortes do nosso governo podem incentivar ainda mais um rompimento, um racha. A própria desdolarização da economia proposta, né? Pô, o fortalecimento do NDB, com a entrada dos Emirados Árabes, tradicional parceiro dos Estados Unidos, com a entrada do Uruguai, com a entrada do Egito. Cara, tudo isso remonta a um país que está geopoliticamente ficando muito mais do lado dos BRICS do que do lado dos Estados Unidos. Você considera que esse posicionamento brasileiro é correto? Ou a gente está indo muito para o lado dos BRICS, deveria ficar mais para o lado ocidental, ou deveria ficar mais em cima do muro? Deixa nos comentários que eu quero saber sua opinião. Beleza? Outra notícia, Gary, que movimentou bastante, um caso meio estranho, inclusive. A gente teve dois chineses sendo presos por uma falsa delegacia em Nova York. Como assim, professor? Nos Estados Unidos, né? Segundo os Estados Unidos, o FBI, através de investigações e denúncias, fiscalizou uma delegacia falsa que funcionava no território americano. Essa delegacia falsa é uma tática, segundo os Estados Unidos, tá? Do próprio Ministério de Segurança Pública da China, que é um órgão que tem mais de 2 milhões de funcionários, e é usado na China para prevenir atentados contra o Estado chinês. Só que, claro, que o mundo ocidental coloca que isso é usado como uma espécie de forma de perseguição política contra opositores. Só que esse ministério, ele não atua somente na China, ele atua também em outros países, segundo denúncias do mundo ocidental, através dessas delegacias. Como que funciona? O Partido Comunista Chinês contrata, né, funcionários para atuar em outras posições. Galera, se você for pegar a partir das investigações, existem em todas as principais capitais europeias. Não que Barcelona seja capital, né, mas Barcelona, Madrid, por exemplo, Munique, todas têm a sua atuação desses grupos, principalmente áreas onde você tem muitos chineses. Porque existem, segundo as perspectivas ocidentais, denúncias, dissidentes chineses que atuam, que vivem nessas metrópoles, e inclusive alguns que fazem propaganda anti-China. Então, segundo o Ocidente, essas delegacias elas são criadas com uma espécie de fiscalização. Eles se infiltram, né, nessas comunidades aí chinesas para saber quem fala mal, quem é dissidente, enfim. E, inclusive, para quem não volta para a China ou para quem continua reclamando, falando mal, fazendo propaganda negativa da China fora da China, eles ameaçam os familiares que vivem na China. Por isso que são delegacias, né? Porque elas ficam vistoriando as atividades dos chineses, mesmo fora da China. O Canadá alega, por exemplo, que em Vancouver, Montreal, eles já, desde 2021, começaram as investigações, o Justin Trudeau colocou, e que eles já perceberam cerca de 10 desses tipos de delegacias. A China se pronuncia falando que sim, existem essas instituições, mas que elas não são delegacias. Elas são instituições que são colocadas pelos chineses como uma espécie de centro de apoio comunitário. Então, para obtenção de documentos, para questão de passaporte, auxílios sociais, enfim. É uma espécie de consultoria, uma espécie de ajuda para os chineses que vivem fora da China. O que é ou não, galera, convenhamos, fica muito na questão da propaganda. A China fala que é uma forma de auxílio e os Estados Unidos e o mundo ocidental coloca que é uma forma de perseguição contra os chineses que já estão vivendo fora da China. Outra notícia também, galera, que movimentou bastante, está ligado ao parlamento russo. O parlamento russo, a Duma, aprovou uma lei que considera como um crime ainda maior o caso de traição. Por quê, professor? A gente tem isso como se fosse uma espécie de resposta ao TPI.
o Tribunal Penal Internacional. Para quem não se lembra, a Corte de Haia, né? O Tribunal Penal Internacional colocou o Putin como um criminoso de guerra. E aí a Rússia está extremamente preocupada que agentes internacionais, galera, os próprios documentos vazados pelos Estados Unidos corroboram que tem serviço de inteligência atuando na Rússia, né? E, aliás, não só na Rússia. Essa espionagem que os americanos fazem já foi visto, né, pelo Snowden, enfim, né? Mas nesse caso agora, em Israel, na Coreia do Sul, na própria Ucrânia, na Rússia, né, em uma série de porções. E a Rússia alega que, preocupada com essa situação, com a interferência de agentes estrangeiros, ela precisa aumentar a fiscalização e aumentar as punições contra esse tipo de agente. Inclusive, colocou, por exemplo, que para cada uma das pessoas que auxiliarem agências estrangeiras em território russo, isso vai dar, no mínimo, 5 anos de prisão. Caso o cara seja colocado como um traidor, como de fato foi, por exemplo, Vladimir Kara-Murza, ele vai ser submetido a uma pena que pode ir de 20 até prisão perpétua, ou seja, o tempo de prisão indefinido. É claro que o mundo ocidental está colocando isso como uma forma da Rússia combater os seus opositores, alegando que é uma interferência estrangeira e coisa que o valha, enquanto a Rússia alega que o próprio jornalista e o jornalista que foi preso, ele tinha ligações escusas com os Estados Unidos, inclusive ligações políticas comprovadas com o senador, que já está morto, né, mas o ex-senador John McCain, tá? Fica de novo nessa guerra de narrativas. Fato é que as reclamações das embaixadas dos Estados Unidos, do Reino Unido e do Canadá foram tão fortes contra a prisão, né, do ex-jornalista, que a gente teve, inclusive, a convocação dos embaixadores na Rússia. E quando você convoca um embaixador de outro país, né, Canadá, Reino Unido, Estados Unidos, você está demonstrando algum tipo de grau de insatisfação, tá? Ah, só lembrando, galera, até esqueci de comentar, hein? O Brasil, por exemplo, teve uma carta assinada por mais de 40 países condenando a prisão do Evan Gershkovich, que é um jornalista que atuava, pessoal, por uma mídia americana em território russo. Ele também foi preso, acusado de espionagem, estava espionando, segundo a Rússia, tá? Uma porção militar no território da Rússia, e assinou-se uma carta contra a prisão dele. Ele, inclusive, foi julgado hoje, foi condenado, inclusive, está preso, considerado culpado, e o Brasil se recusou a assinar essa carta, dando mais uma demonstraçãozinha ali, um pouco mais pró-Rússia, tá bom? Outra notícia, galera, que mexeu também, tá ligado ao cessar-fogo no Sudão. Inclusive, tem aula gravada na plataforma, tá? Professor Ricardo Marcílio, aula completinha, pessoal, quase 35, 40 minutos aí de aula, falando de todo o conflito do Sudão, a questão, por exemplo, de Darfur, a separação do Sudão do Sul, acho que é bem interessante para vocês. Mas nesse momento a gente tem 2 grupos ali atuando. A RSF, do Hamet, né, que é uma liderança, vamos entender um pouco mais sobre ele, e o Exército do Sudão, que é liderado pelo Al-Burhan, tá? A gente tem que lembrar que esses 2 grupos, a RSF e o Exército do Sudão, eles se uniram para dar o golpe no Omar al-Bashir e, inclusive, ficaram 2 anos o Exército Sudanês como a liderança e a RSF como vice até 2021, quando eles deveriam ceder o governo para uma aliança pró-civil, uma aliança civil. Eles consideraram que os civis eram muito fracos, enfim, não conseguiam controlar a população e decidiram dar um golpe em cima do golpe contra o Omar al-Bashir, que já era um ditador. Ou seja, a situação um pouco complexa, né? Só que a RSF, ela não é um grupo oficial, ela é um grupo paramilitar. E, inclusive, o próprio Hamet, ele faz parte de uma região que sempre foi negligenciada, colocada como se fosse uma espécie de região inferior, que é a região de Darfur, que sofreu em 2003 com o primeiro, não posso falar aqui no YouTube, né? Genô, enfim, né? Do século XXI. E ele fazia parte de um grupo chamado Janjaweeds, que era uma série de combatentes paramilitares que lutavam contra essas minorias em Darfur. Essa milícia, galera, acabou ganhando tanta força, esse grupo paramilitar, que hoje eles têm cerca de 100 mil combatentes e eles começaram a atuar, inclusive, em outros países. Para vocês terem uma noção, eles atuam, inclusive, na Guerra Civil do Iêmen, dando uma aliança para o Hadi, que são os sunitas apoiados pela Arábia Saudita. Ou seja, é uma complexidade gigantesca. Só que, segundo a própria liderança, o Hamet, como ele é um cara que vem de Darfur, apesar de ter combatido Darfur, né? E é um grupo paramilitar que, galera, convenhamos, fez uma série de horrores nos anos 2000, o exército sudanês não reconhece eles como um exército oficial. Eles são só um grupo paramilitar. Eles são negligenciados. Então ele queria um pouco mais de representatividade. Pedindo isso e sabendo que a RSF controla os principais pontos de ouro do Sudão, sim, galera, o Sudão é um país que era riquíssimo em petróleo, só que desde a separação Sudão do Sul e Sudão do Norte, né? Sudão do Norte, entre aspas, o Sudão.
praticamente todo o petróleo ficou no Sudão do Sul, embora os oleodutos ainda passem pelo Sudão, eles começaram a explorar suas reservas de ouro e a RSF que comanda isso. Então, ajudado pelas riquezas do mineral ouro, com a intenção de ter um pouco mais de representatividade, visto que eles são vistos como paramilitares secundários, há hoje uma guerra civil, uma disputa pelo poder entre o exército sudanês e a própria RSF. Foi anunciado o cessar-fogo porque já morreram mais de 100 pessoas. E, inclusive, olha que interessante, né? O Sudão é um país, assim, afundado em problemas. Mas, geralmente, os conflitos aconteciam no sul, aconteciam em Darfur, não em Khartoum, não na capital. Pô, nessa vez está na capital. Mais de 100 mortes, quase milhares aí de feridos. Então, anunciaram o cessar-fogo, só que, infelizmente, ele não está sendo respeitado por nenhum dos dois lados, pelo menos segundo as denúncias das mídias internacionais. E, para finalizar, Prigozhin, galera, para quem não sabe, a liderança do grupo Wagner, que conseguiu vitórias importantes em Soledar e ainda está lutando em Bakhmut, fala: Putin, por favor, nós precisamos da paz. É a primeira vez que um oligarca, um aliado do Putin, anuncia que ele é a favor da paz. Só que tem alguns poréns aí no meio do caminho, né? Quais poréns, professor? Como que seriam as condições de paz, pelo menos segundo o Prigozhin? Olha, Putin, a gente já conquistou bastante coisa. A gente conquistou grande parte do Donbass, conquistamos, por exemplo, Kherson, conquistamos Zaporizhia, conquistamos a região da Crimeia lá em 2014. Então, todos esses territórios conquistados, eles já deram pra gente uma autonomia sobre o Mar Azov, a gente já combateu grande parte do que a gente considerava que eram os neonazis, enfim, né, não posso falar aqui no YouTube, que era o Batalhão Azov. A região de Donbass, que é uma região de maioria russa, ainda existem posições Kramatorsk, Sloviansk, que pertencem aos ucranianos, mas grande parte já é nossa, a gente precisa anunciar a paz. Mas esteja bem claro, é uma paz em que a Rússia vai manter o controle sobre os territórios conquistados. Então, assim, é óbvio, né, que a Ucrânia não vai aceitar uma proposta de paz em que todos os territórios que foram conquistados e invadidos pela Rússia fiquem sob domínio da Rússia. Então, Prigozhin, apesar das suas palavras, né, de esperança, pela paz, convencer o Putin, é óbvio que ele sabe que a Ucrânia não aceitaria jamais uma imposição de perder todos os territórios invadidos pela Rússia. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Então, se vocês curtiram o vídeo, ó, já deixa seu like e se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.